essa matemática, né, onde eu me anulo pelo outro, onde eu me sacrifico pelo outro, ela vai muito bem, né? E ela tem um resultado muito positivo, enquanto o outro me dá aquilo que eu espero receber: amor, reconhecimento, atenção, a lealdade. Só que se você parar para pensar, como que pode ser positivo isso se eu estou me anulando? Como pode ser positivo se eu estou me sacrificando, abrindo mão de coisas por essa relação, abrindo mão da minha vida por essa relação? É um falso positivo, né? E daí a gente só vai descobrir que essa matemática ela não é positiva, mas que ela é negativa, quando a gente não recebe aquilo que a gente espera, né? Quando você não receber aquilo que você espera receber, daí você percebe. Então, quando acontecer uma traição, quando ele não reconhecer os seus esforços, né? Quando ele achar que é sua obrigação, que ele não for grato pelas coisas que você estiver fazendo, daí você vai sentir, né, que realmente você estava fazendo e que não valeu a pena. Há muitos anos atrás, antes de eu chegar no Tantra, eu já estou no Tantra há uns 7 anos, eu estava num relacionamento que eu tinha muito esse padrão, né, que eu estou relatando, de ser a responsável pelo relacionamento, de não viver relacionamentos que é de igual para igual. Então eu tinha muito esse padrão. E eu me relacionava com uma pessoa que tinha uma certa dificuldade com o trabalho. Eu e ele éramos professores, né? Eu era professora, e eu prestei concurso, passei 2 concursos, tinha 2 cargos públicos e estava bem financeiramente, né, com estabilidade financeira, com salário bem, né, trabalhando em 2 cargos de professora, com o salário de professora, ok, mas estava bem. E ele não, quando ele entrava, ele passava no concurso, ele entrava na escola, ele não se sentia feliz. E daí ele exonerava o cargo dele e ficava trabalhando numa ONG, onde ele ganhava muito pouco. Ele ganhava, assim, um valor muito bem simbólico, cerca de R$ 800. Era um valor bem baixo mesmo na época. E daí o que acontecia? Ele nunca tinha dinheiro. E eu estava sempre ajudando ele financeiramente. Então, tinha que pagar uma conta, tinha que pagar não sei o quê. Ele falava para mim, daí eu pagava. Daí tinha que levar a filha dele, né? Ele tinha uma filhinha para passear, eu que pagava. A gente, vamos no circo, eu pagava, vamos no zoológico, eu pagava. Então, tipo, eu tava ali num relacionamento onde eu olhava para a situação dele, como ele não tinha dinheiro para mim, eu achava normal eu pagar. Só que ele me tratava tão bem, ele era tão atencioso, tão carinhoso, tão amoroso, que eu nunca me questionei sobre isso, sobre o fato de que eu estava ali assumindo essa responsabilidade, fazendo as coisas, né? E quando foi que caiu a ficha para mim? Num dia que a ex-mulher dele pediu para ele dar mais dinheiro, porque queria que ele pagasse aula de natação para a filha. E daí eu falei para ele: nossa, mas você não tem como dar mais dinheiro, porque você já está sempre tão apertado e você já paga uma porcentagem do seu salário para a pensão, como é que você vai dar mais dinheiro para aula de natação? Eu falei: não tem como. Daí ele falou assim para mim, como se não fosse algo que eu pudesse me meter, que isso não era da minha responsabilidade, que isso era questão dele com a ex-mulher dele, com a filha dele, que eu não estava. Daí opa, mas eu pago tudo, eu pago todos os passeios, eu pago as contas dele, eu pago tudo. E eu não tenho o direito de me meter se ele vai dar mais dinheiro para a filha. Daí, nessa hora, eu falei: putz, tá errado isso. E eu lembro que eu fazia terapia com um psicólogo na época, né? E daí eu comecei a compreender que eu tinha que parar desse padrão, né, de me responsabilizar por ele financeiramente, deixar ele com essa responsabilidade deles, porque ele mesmo tinha se colocado nesse lugar, e me responsabilizar pela minha questão financeira. Eu deveria fazer essa separação, né, porque era uma simbiose. Precisava fazer essa separação. Só que o que acontecia, que é uma coisa que acontece muito, eu sentia culpa. Se ele me pedisse R$ 20 e eu falasse não, nossa, eu me sentia muito culpada. Como é que eu estou negando R$ 20 para uma pessoa? Mas o fato é que não era a questão dos R$ 20, a questão era de todo o contexto, onde eu estava bancando o meu parceiro naquele momento.
né? Então, quando a gente pensa no codependente, o codependente ele é um dependente também, porque eu dependia dele emocionalmente, eu fazia tudo aquilo porque eu dependia dele emocionalmente. Eu não podia pensar em ele ficar magoado, triste, decepcionado comigo, né? Então, quando a gente pensa o dependente é alguém que precisa de alguém que cuide dele. E o codependente ele assume esse papel de cuidar do outro, né? E o codependente precisa de alguém que dependa dele, né? Então, você começa a se realizar porque você vê que a outra pessoa precisa de você, e daí você se sente uma pessoa boa, útil, maravilhosa, e tá esperando que a outra reconheça isso o tempo todo.